Mãe e filha chegaram à maternidade no carro do Conselho Tutelar. A adolescente de 12 anos foi submetida à consulta médica acompanhada por assistente social, pelo Conselho Tutelar e também atendida por uma psicóloga. As duas assinaram toda a documentação necessária para interromper a gravidez, consequência do abuso sexual. O caso também está sendo acompanhado pela Comissão de Saúde da OAB. O próximo passo agora é encaminhar o caso para avaliação do Conselho de Ética da Maternidade Dona Evangelina Rosa. Só então o procedimento vai ser marcado pela direção do hospital, com pedido de urgência pelo Conselho Tutelar. A direção do Sanvisa não quis gravar a entrevista, mas reiterou que está cumprindo todo o protocolo do Ministério da Saúde, que prevê a interrupção da gravidez de forma legal até 20 semanas de gestação. A garota está com 8 semanas de gravidez. A conselheira tutelar, que acompanha o caso, lamenta que nenhuma providência tenha sido tomada contra o agressor, já que a primeira denúncia feita pela garota contra o ex-marido da tia foi em outubro do ano passado, quando a acusação ainda era da prática de atos libidinosos, o que resultou em 2 abusos sexuais este ano. No mês de abril, a adolescente, que já era adolescente, na época, a primeira vez ela era criança, sofreu o primeiro estupro de vulnerável e, sobre ameaça, certo? Não contou para a mãe. O segundo, que já foi recente, ela foi levada a um matagal. Segundo a adolescente, o violador estava com uma arma de fogo e, aterrorizada, infelizmente, ela teve, com todos esses processos, esse psicológico abalada, ela teve que evadir da localidade. Dizer o seguinte, que o mandado de prisão da primeira vez não foi expedido. A conselheira também sustenta que nunca houve negligência por parte da mãe e que agora toda a família sofre os efeitos de uma das formas mais brutais da violência, reforçada por ameaças do agressor. A mãe não é negligência. Falta a presença paterna porque ela é viúva. Ela tem que trabalhar. Ela não é negligente nem tem abandono intelectual, porque os filhos participam dentro de uma escola, têm uma vida escolar ativa e ela não abandonou os filhos, pelo contrário, ela agora abandonou o emprego, que é o que provém a renda familiar, o sustento familiar. Por quê? Porque ela tem que dormir durante o dia e vigiar a casa à noite por estar sendo ameaçada por suposto o violador. E que, deixar bem claro, em nenhum momento, nem a OAB, nem o Conselho Tutelar citou o nome do acusado. Olha, claro que toda essa história ela tem como argumento, né, como base, as condições sociais muito precárias dessa família. Mas o que todo mundo pergunta é, se já havia em outubro o estupro de vulnerável, por que isso continuou meses até que se consumasse o ato sexual e a garota engravidasse do próprio tio? Esse é um ponto que precisa ser esclarecido, ainda não foi. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o representante da Comissão de Saúde da OAB, o doutor Eudes Alves. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Ali. Boa tarde a todos. A OAB que está acompanhando o caso, você viu na reportagem. E a informação que eu tenho, doutor, da primeira vez, como disse aí a conselheira, não houve a prisão preventiva do acusado, do violador. E dessa vez ele continua em liberdade, E eu soube que houve tratativas para que se expedisse o mandado de prisão. E que esse mandado de prisão já foi concedido pela Justiça. O senhor confirma, doutor? Amadeu, a ordem entrou neste caso há uns 3 dias, a primeira entrevista eu concedi aqui a Gorete, e eu frisei bem que a ordem ia trabalhar sobre 2 vertentes. A primeira seria a celeridade desse processo para o interrompimento da gestação. Questão do aborto. Visto que a lei assim assegura. Eu gostaria de tratar como interrupção da gravidez, porque a palavra aborto já gera, inclusive ontem polêmica. Foi tema da polêmica aqui do dia, eu acompanhei. Jornal, Então, assim, vamos tratar como uma interrupção da gestação.
Hoje nós tivemos pela manhã, finalizamos todo o processo dentro da portaria do Ministério da Saúde, que são as 4 etapas, e foi finalizada hoje com a assinatura de todos os documentos necessários para que se proceda o procedimento. Essa documentação agora vai seguir para o doutor Brito, que é o diretor da maternidade, que ontem prontamente nos atendeu, e ele vai agora designar uma equipe que possa fazer o procedimento. Realizar essa interrupção de gravidez. Finalizar esse procedimento da interrupção da gravidez e, consequentemente, agora o acompanhamento por parte dos psicólogos, os terapeutas com a menor. Tá. A segunda vertente seria... seria... a questão da acusação a esse violador que continua em liberdade. Realmente, foi quando nós entramos no caso e vimos que houveram erros, sucessivos erros, já que esse inquérito é de outubro. A delegada poderia ter representado por essa prisão preventiva. Como é um ato discricionário dela, ela não é obrigada, mas ela não achou elementos necessários, ela não representou. Mas o Ministério Público deveria ter agido de ofício. O Ministério Público deveria ter pedido a prisão preventiva. Como foi feito agora, já esses dias, e como você bem falou... E a informação é que o juiz decretou. O senhor confirma? Confirma. Agradecendo aqui também o doutor Almir e a sua equipe, que prontamente nos atendeu, se empenhou. Realmente foi decretada a prisão. Essa prisão foi decretada. O nosso presidente, William Guimarães, entrou em contato com o delegado-geral. Ele designou um delegado especial para dar prontamente cumprimento a esse mandado. E com relação a esse cumprimento, eu estive com esse delegado hoje pela manhã, antes de vir para cá. E com relação a esse cumprimento, eu não vou entrar na seara, porque aí vão ser questões... É a polícia que vai trabalhar. Policiais, a técnica policiais, como eles vão agir, mas conheço o delegado, um delegado competente, a equipe competente, eu creio que questões aí de horas... Para que ele seja preso. Para que ele seja preso. Ou que ele se entregue, né? Sei lá, que ele se entregue, mas é considerado, com a decretação da prisão, é considerado foragido, né? E ele não se não se apresentar, será considerado... E não localizado, ele passa a ser um foragido da justiça. Os telespectadores aqui, doutor, estão perguntando sobre a situação, se o senhor tem informações da situação da criança hoje. Como é que ela está, onde ela está sendo amparada? A criança hoje, ela esteve conosco lá no Conselho Tutelar, lá na maternidade. Como eu falei, finalizou, ela mesma assinou um procedimento que ela assinou com relação ao depoimento dela. A autorização a mãe assinou. Ela está, nesse momento, ela está sendo assistida por os psicólogos e passou amanhã lá. E após essa reunião com os psicólogos, ela vai ser liberada, vai ser feito o procedimento e aí sim ela vai dar sequência ao tratamento com os terapeutas e os psicólogos. E deixando claro que isso é uma decisão dela e da família, de fazer a interrupção. É critério da família, não é isso, doutor? A decisão foi tomada, ela, juntamente com a mãe, que a representa, está do lado o tempo todo, já que foi dito aí, o pai é falecido. A mãe assinou o termo, ela também assinou o termo. Eu, como advogado, assinei, a conselheira também do Conselho Tutelar também assinou. E a OAB vai acompanhar não só a questão aí da prisão do acusado, do violador, mas também a assistência que deverá ser dada antes, durante e depois. Com a criança, com a menor. E, consequentemente, também nos habilitamos no processo criminal como assistente da promotoria e vamos acompanhar todo o processo até a sentença final. Eu quero agradecê-lo pela presença aqui, pelas informações, doutor. Muito obrigado. Ok, estamos à disposição.